Olá, bem-vindos ao canal Segure-me. Eu sou Luiz Brusadin e neste episódio vou te ajudar a entender as cláusulas de não negação por pré-existência após um período e também falar sobre sinistros e situações de sindicância. Bom, primeiro vamos ver o que são exatamente essas cláusulas. A seguradora não poderá contestar o pagamento do capital segurado em casos de doenças ou lesões pré-existentes do segurado, desde que, marcamos em vermelho de propósito, se na data do evento os seguintes prazos aplicáveis conforme a hipótese já tiverem ocorrido. A. 24 meses da data da emissão da apólice aprovada pela seguradora, caso o segurado tenha se submetido a exames médicos ou paramédicos e ou laboratoriais solicitados e ou oferecidos opcionalmente pela seguradora, por ocasião da análise da proposta de contratação, ou 60 meses da data de emissão da apólice aprovada pela seguradora, caso o segurado não tenha se submetido a exames médicos ou paramédicos ou laboratoriais solicitados e ou oferecidos opcionalmente pela seguradora, por ocasião da análise da proposta de contratação. Essas cláusulas podem ser encontradas em praticamente todos os planos de seguros dos tipos temporários, totais e vida toda. Entretanto, não ocorrem nos seguros comuns. Por que essas cláusulas existem? De acordo com as nossas conversas com as seguradoras, embora não exista uma fonte que confirme esse fato, o maior índice de fraudes em seguros de vida se refere a casos onde a seguradora, depois de investigar, descobre que havia uma condição de saúde pré-existente, portanto, conhecida pelo segurado, sem que essa condição pré-existente tenha sido declarada na proposta, e que também o sinistro ocorra com até 3 anos da data de contratação. Sendo assim, quando nos primeiros anos de contratação de um seguro de vida ocorre a morte do segurado, a seguradora abre um processo de investigação em quase 100% dos casos. E como a seguradora investiga? Quando a seguradora resolve fazer uma investigação, é designado um sindicante, que é um profissional contratado pela seguradora, especializado em investigação de sinistros, que entra em contato com os dependentes do segurado e faz uma visita, pessoalmente, pedindo uma procuração chamada termo de autorização de pesquisa médica ou qualquer outro nome semelhante. Essa autorização permite ao sindicante pesquisar em hospitais e laboratórios sobre o histórico médico do segurado. Por que a seguradora precisa desse documento? Embora a seguradora tenha outros meios legais para levantar informações apresentando a proposta do seguro, por exemplo, algumas instituições colaboram somente com a apresentação da procuração, já que é mais recente e assim tem maior chance de ser aceita pelos prestadores de serviços médicos e hospitalares. A seguradora pode exigir a assinatura da procuração? Embora a seguradora tenha o direito de proceder com a investigação, nós conhecemos somente um caso no qual a seguradora lista esse documento como obrigatório nas condições gerais. Consultando advogados, há um entendimento majoritário de que não se pode obrigar o segurado ou seus beneficiários a assinar esse documento. Sendo assim, a grande maioria das seguradoras não lista a procuração dos documentos obrigatórios que precisam ser apresentados no momento de um sinistro. Importante, você deve colaborar com a seguradora de todas as formas possíveis para fornecer todas as documentações solicitadas, que pode até mesmo incluir documentações adicionais que não estavam inicialmente previstas nas condições gerais, desde que o motivo dessas solicitações sejam justificáveis e fundamentados. Veja como deve funcionar os prazos de conclusão dos sinistros. A circular SUSEP, em seu artigo 667, de 4 de julho de 2022, em seu artigo 47, diz: deverão ser informados os procedimentos para comunicação, regulação e liquidação de sinistros, incluindo a listagem dos documentos básicos previstos a serem apresentados para cada cobertura, facultando-se às sociedades seguradoras, no caso de dúvida fundada e justificável, a solicitação de outros documentos.
O artigo 48 diz: deverá ser estabelecido prazo para a liquidação dos sinistros, limitado a 30 dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos no artigo 47. Parágrafo 1º. Deverá ser estabelecido que, no caso de solicitação de documentação complementar na forma prevista no artigo 47, o prazo que trata o caput será suspenso, voltando a correr a partir do dia subsequente àquele em que forem atendidas as exigências. O parágrafo 2º diz: deverá ser estabelecido que o não pagamento da indenização do prazo previsto no caput implicará a aplicação de juros de mora a partir daquela data, sem prejuízo de sua atualização nos termos da legislação específica. Então, se o sinistro for investigado, provavelmente os prazos serão maiores que 30 dias. Então, eu devo assinar? Considerando que o seguro de vida é um contrato de boa-fé e que o segurado agiu de boa-fé, é de se esperar que a seguradora faça um trabalho de investigação também baseado nos princípios da boa-fé. Espera-se que a seguradora não vá procurar um fato médico que não esteja diretamente relacionado com o evento que causou o sinistro, mas que eventualmente tenha sido esquecido de ser mencionado para negar o sinistro, alegando uma omissão do segurado. Como quem geralmente assina a procuração é um membro da família do segurado, é difícil, às vezes, para esse familiar saber exatamente o que foi declarado ou não, ou até mesmo o que foi perguntado pela seguradora no momento da contratação do seguro. Assim como é difícil saber, sem um profissional da área de saúde, o que é relevante ou não responder de acordo com cada caso. A nossa crítica ao processo de investigação é a de que, caso a seguradora encontre algum documento que possa, de alguma forma, provar que houve uma omissão que seja diretamente relacionada com o que causou o sinistro, o documento exato que foi encontrado não será mencionado pela seguradora. A seguradora vai alegar simplesmente que houve uma omissão e guardar a prova para ser eventualmente apresentada a um juiz, e por isso não está obrigada a indenizar o seguro. O que podemos afirmar então é que não há transparência no processo de investigação e, caso a seguradora encontre alguma prova do que se possa considerar omissão, é preciso entrar com uma ação na justiça para saber exatamente o que foi encontrado. Quando a situação chega nesse ponto, há decisões na justiça em favor das famílias dos segurados, como há também decisões favoráveis às seguradoras, o que mostra que pode haver, sim, possíveis erros de interpretação ou situações que possam ser esclarecidas de outra forma, mas que não houve discussão, pois as seguradoras não mostram as provas sem que haja um processo. Nossa experiência também mostra que é preciso ter cuidado com o sindicante que é designado pela seguradora para iniciar a investigação em seu nome. Nem sempre essas pessoas contratadas pela seguradora se apresentam de forma profissional e, às vezes, procuram sair dos limites do que está autorizado. Nesses casos, é importante avisar o seu corretor para que se possa fazer os apontamentos junto à seguradora. Sendo assim, o que recomendamos é seguir o que descreve no episódio sobre declaração pessoal de saúde e de congelamento de riscos. Se você seguir nossas recomendações, a chance de haver alguma dor de cabeça diminui muito, não havendo o que temer caso haja uma investigação. Então, o que quer dizer afinal essas cláusulas de não negação por pré-existência? São positivas? Vão evitar chateações? O efeito positivo que se procura passar aqui é que uma possível investigação não aconteceria após 2 anos de contratação do seguro, se exames forem solicitados, ou 5 anos, caso nenhum exame tenha sido solicitado no momento da contratação, pois as cláusulas afirmam que não haverá nenhuma negação por alegada pré-existência. O problema está no trecho que marcamos em vermelho. O trecho sempre menciona algo como desde que não haja nenhuma omissão de má-fé no momento da contratação do seguro. Ou seja, se a seguradora se deparar com alguma situação na qual entenda que precisa investigar, ela vai investigar.
independente de ter essas cláusulas ou não. Existem preocupações legítimas por parte da seguradora. Por exemplo, caso uma pessoa seja diagnosticada com uma doença grave, mas ela acredita que vá viver ao menos 2 anos e tenha apresentado exames genéricos que não apontem para o diagnóstico, pessoas podem agir de má fé e omitir essas informações para poderem ser aceitas, pensando que se virem a sobreviver pelo menos 2 anos, a seguradora nada mais poderá fazer. A seguradora é assessorada por médicos, então eles sabem quanto tempo determinada doença leva para se manifestar e qual o seu curso normal. A seguradora, então, tem fortes indícios de que o segurado deveria ter conhecimento prévio à contratação do seguro dessa condição e vai fazer uma investigação para saber se o segurado sabia ou não antes de contratar. Sendo assim, qual é o propósito dessas cláusulas? Em nossa opinião, na prática não tem efeito nenhum, ou no máximo um efeito cosmético, de deixar mais bonito algo que não é tão belo, pois o princípio básico que ancora a operação dos seguros é o princípio da boa-fé. Se o segurado contratou sua pólice recentemente, a seguradora vai provavelmente investigar. E depois de 5 anos, a seguradora já estará mais tranquila quanto ao risco de fraude. E não deve, em princípio, investigar a grande maioria dos casos. E só investigar os casos em que a seguradora possa inferir que houve indícios de má-fé do segurado. O que realmente faz a diferença é dar atenção ao preenchimento da declaração de saúde e sempre comunicar fatos novos e sempre agir de boa fé. Somente seguindo esses processos podemos minimizar as chances que os nossos beneficiários venham a ter problemas com a indenização. Por isso, é importante ter um corretor qualificado e especializado, alguém que facilmente você possa acionar sempre que precisar atualizar alguma informação, tirar uma dúvida ou resolver algum problema. Espero que eu tenha contribuído nesse episódio para o entendimento de cláusulas e condições que podem realmente fazer a diferença na hora de contratar o seu seguro de vida. Muito obrigado por assistir. Se gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Espero dúvidas e sugestões e até o próximo.